Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like e faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Esse microfone não está legal. Glória a Deus, glória a Deus. Provérbios 6,16. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É uma palavra bem conhecida. É um texto melhor, bem conhecido, pouco pregado, porque nem todo mundo gosta dessa palavra aqui. Essa palavra aqui é conhecida como espanta-crente. É verdade. Ela é conhecida como espanta-crente. 3 palavras que as pessoas não gostam de ouvir: arrebatamento da igreja, santidade e essa aqui, ó. Arrebatamento gera medo, santidade gera confronto e essa aqui espanta. Mas é essa do espanta que não vai espantar ninguém. Você vai receber hoje, pode ficar com a Bíblia aberta e pode deixar até a luz acesa em nome do Senhor Jesus. Provérbios 6,16, a Bíblia diz assim, ó: estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. O tema da mensagem é esse aí, ó. 6 coisas que Deus odeia e a última ele abomina. Primeira coisa que está aí na sua Bíblia, se quiser acompanhar comigo, o que está aí na sua Bíblia? Primeira coisa, alguém pode dar um grito aí, pode falar? Olhos altivos. O que é olhos altivos? Essa é a primeira coisa que Deus odeia. Olhos altivos é que Deus rejeita quem se acha melhor do que os outros. Isso aqui seria orgulho. Lá em Goiânia, a minha mãe usava um termo para essa palavra aqui. Minha mãe sempre falava assim: tupetuda ou tupetudo. Não sei se você já ouviu essa palavra. Ela estava dizendo assim: a pessoa que ele acha que o cabelo dele é maior do que o dos outros. Ela acha que ela é melhor do que a outra, ou ele acha que ele é melhor do que o outro. Se tem uma coisa que Deus odeia em nós, e muitas coisas estão travadas na vida de muitas pessoas, é porque essas pessoas, elas estão com olhos altivos. Elas olham para mim, ou olham para você, ou até você, se não vigiar, você pode estar olhando para alguém com os olhos altivos, e Deus rejeita isso. Então, orgulho espiritual, gente, ele é pior do que o pecado visível. Esse orgulho espiritual, ele é muito pior do que você pecar de forma material que todo mundo está vendo. Aí o questionamento para nós tem que ser: como você tem olhado as pessoas, ou como você recebe as pessoas, ou como você convive com as pessoas de forma relacional que estão à sua vida, à sua volta. Se você está nivelando, ou se você está baixando o nível, ou se você está subindo o seu nível perante elas. Quando foi que Deus falou que eu sou melhor do que alguém, ou que você é melhor do que alguém? Deus nunca falou isso. O problema do orgulho é que o orgulho, ele vai trabalhar dentro da pessoa esse desejo, esse sentimento de que ele é sempre melhor do que o outro. E aí começa a vir grau comparativo, pelo carro, pela casa, pelo trabalho, pelo emprego, pelo tempo de América, pela região que mora. Começa a fazer juiz de valor, começa a criar sentença contra pessoas por conta de situações. Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoa que está do meu lado, do seu lado, na vida, não é na igreja. E são pessoas que já são tão abençoadas por Deus, e você nem percebe visivelmente. E às vezes ela não tem uma Ferrari, não tem uma grande casa, não mora na beira de uma praia, mas ela carrega uma graça de Deus tão grande que ela é capaz de te ajudar a resolver um problemão sem que você imagina. Você quer ver como que o ser humano fala que uma pessoa é próspera? Se chega um rapaz aqui na igreja, montado em uma mobilete, e do lado dele chega um rapaz
dirigindo um carro 2026 importado. O nosso juízo de valor vai olhar para os dois e vai dizer: esse cara do carro importado, ele é muito próspero, e esse cara da mobilete está numa prova. O nosso juízo de valor mede pelo que a pessoa tem, pelo que a pessoa carrega, mas não pelo que ele é por dentro. Mas o cara da mobilete andava a pé até uns 3 meses atrás e pediu para Deus um veículo, e Deus deu para ele um veículo. O cara do carro importado, ele era dono de grandes marcas de Ferrari, McLaren, quebrou, e o único carro que sobrou para ele foi aquele. Olha o contraponto. Só que agora os dois estão no mesmo cenário. Um veio de mobilete porque Deus deu, o outro está quebrado, sobrou só um carro. E se a gente não vigiar, a gente está dando valor demais, olhando para as pessoas por aquilo que elas têm, não o que elas são. E a gente está pecando nisso, está gerando juízo de valor. Como você está olhando, como você recebe? Será que você recebe o humilde ou pobre como você recebe o rico? Será que o seu comportamento com quem tem muito é o mesmo com quem tem pouco? A forma que você se posiciona, que você fala com Deus, será que você está posicionando como homem e mulher de Deus? Orgulho, primeira coisa que Deus odeia é olhos altivos. É alguém que sempre olha para mim e para você, mas com olhar de snob, com olhar de que deixa isso aí para lá. Cuidado, porque tem muita gente que é o brilho do olho do pai e a gente não sabe. Tem muita gente aqui dentro, muita gente lá fora, que na verdade você pode não ter muito, mas você carrega muito daquilo que muita gente lá fora não tem: presença de Deus, sinceridade e humildade. Segunda coisa, aí na sua Bíblia, segunda coisa que Deus odeia: língua mentirosa. Está na Bíblia, ainda bem que a Bíblia está aí, meu irmão. Segunda coisa, língua mentirosa. O que é língua mentirosa? É mentira, gente, não é só falar falso. Mentira é viver uma versão que não é da pessoa. É viver dentro de um personagem. É a pessoa que mente para ganhar vantagem em cima daquilo. E às vezes Deus não está confrontando a pessoa, Deus está confrontando o personagem. Quantas mulheres foram enganadas por homens que se passaram que era o Dom Juan? Mulheres que estavam orando, esperando um príncipe vir montado num cavalo. Quando casou, conheceu o homem, percebeu que não era o príncipe, casou foi com um cavalo. O príncipe ficou para trás. Quantas mulheres foram enganadas na vida, na América? Aqui agora tivemos um caso ali no escritório de imigração em Orlando. Pensa que Deus não vai pesar a mão? Não está pesando? Aquilo ali é peso de Deus, meus irmãos. Pegou dinheiro de gente, pegou dinheiro de ofertante, de dizimista, e começou a enganar dizimista e ofertante. A mão, irmãos, não é como Deus vai fazer, é quando Deus vai fazer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que ficam usando a língua para enganar o outro, que usa a língua para difamar o outro, para derrubar o outro, na vida, na igreja, no trabalho, na família. Então Deus não trata só o que você fala, Deus quer tratar o que você como você está agindo no dia a dia. A Bíblia diz uma coisa e é muito forte. A Bíblia diz assim, sim, sim, não, não. Passou disso a procedência maligna. Se uma pessoa está vivendo em mentira, em base de mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então se o pai da mentira é o diabo e ela está vivendo a mentira, ela é filha de quem? De Satanás. É a Bíblia, é só a gente entender a Bíblia. Então, segunda coisa, língua mentirosa. E aí o que você tem que fazer? Vigiar todos os dias. Se você não vai soltar uma mentirinha para contar vantagem, se você não vai soltar uma mentirinha para ser bem favorecido numa situação, não tem pecadinho e pecadão, é tudo pecado. O que difere de pecadinho de pecadão é a consequência do pecado. Deus falou para Davi falou: vou construir um templo. Deus falou: você não vai? Deus falou: vou. Deus falou: não vai, sua mão traz sangue inocente. Davi falou: não, mas eu quero. Não, sua mão traz sangue inocente. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Traiu, caiu com Betseba. Deus perdoou o pecado? Perdoou. Mas a consequência ficou. Lembra de Absalão? Filho dele? Então muito cuidado, porque se você não vigiar, você pode encontrar pessoas na América que vai te empurrar, favorecer você viver uma vida de mentira. Quem é você de verdade? Assume quem é de verdade. Quer te amar do seu jeito? Te ame.
Quer te odiar do seu jeito? Te odeie. Mas não precisa criar um personagem de viver de mentira para ter aceitação de quem não te aceita. O que Deus está dizendo é: viva na verdade que você é, que eu vou te honrar mediante o que você está fazendo nessa terra. Documento, carro, dinheiro, tudo é tudo. Terceira coisa que Deus odeia: mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui não é matar fisicamente, não é arrancar sangue. Esse matar aqui é ferir pessoas sem motivo também. Quantas pessoas estão feridas na América? Foram feridas por pessoas que usaram a língua, que usaram situações, comportamentos errados. Esse derramar sangue inocente, tem gente viva, mas está morta espiritualmente. Aqui nos Estados Unidos, não estou falando aqui na igreja. Gente que você encontra que fala: eu fui machucado na igreja, eu fui ferido naquela igreja, eu não quero ver mais crente, eu não aguento ver mais placa de igreja. Não é isso. Ele deve ter ferido com uma pessoa, duas pessoas, e generalizou todas as igrejas. Tudo. Então, aí o confronto para nós é: você está colaborando ou você está destruindo pessoas à sua volta? Destruindo reputações, destruindo pessoas. Quando você fala o que não é, quando você vive o que não tem que ser vivido, quando você está querendo ser um fantoche de uma realidade que não é sua. Gente, tem muita coisa travada na vida de muitas pessoas por conta da língua, do comportamento. Tem coisa no mundo espiritual que só vai ser destravado quando você que está em casa também, você que está aqui, quando você olhar para os céus, abrir o coração e falar: Senhor, eu me arrependo de ter tocado naquele homem, naquela mulher, falei mal da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Tem gente que magoa com um aqui, com o outro aqui, e fala que a igreja... Não é, gente. A gente tem que ser inteligente para isso. Muitas coisas que estão travadas e só serão destravadas quando nós olhar para os céus e abrir a boca e falar: Senhor, eu errei, eu falei, eu fiz o que não deveria, eu me arrependo diante de Ti, diante dos homens, diante de Ti. Senhor, eu estou renovando a minha aliança contigo. Vai destravar coisa espiritual, vai destravar coisa financeira, vai destravar mundo emocional, vai destravar coisa profissional. Existem coisas que o mundo espiritual trava através da nossa boca. A Bíblia diz que através da língua a gente gera vida, a gente gera morte. Não tem pessoas neutras. Ou você é bênção ou você é maldição. Ou você vai levar a gente para o céu ou você vai levar a gente para o inferno. Se lá no seu trabalho você está usando a língua para falar mal de gente, gente, cuidado no seu trabalho, no dia a dia, dentro da igreja. Eu tenho 44 anos de crente de idade, tenho mais de 30 anos de crente. Eu tenho maturidade para ouvir coisa e ver coisas que talvez tem novo convertido que não tem. Então, quando você fala de problema alheio perto de novo convertido, você não está espalhando o problema, você está tirando a fé de uma pessoa que está começando na fé. A Bíblia fala sobre os que aguentam, os que não aguentam. Então a melhor coisa, ficar em silêncio, orar. Tem coisa que eu fico sabendo aqui na América, eu guardo comigo. Às vezes eu falo com o André, às vezes eu não falo nem para a Andriela. Eu vou para o meu carro, fecho a porta do meu quarto. Às vezes eu falo: Senhor, entra com ação naquela mulher, naquele homem, naquela causa. Senhor, não deixa ele se envergonhado não. Porque se uma pessoa desvia aqui dentro, meu irmão, eu não quero que o sangue inocente dessa pessoa venha das minhas mãos, porque eu fui o culpado dele sair da igreja, porque ele viu que não deveria, ouviu que não ouvia. Tem problema para resolver? Direcionamento, discernimento, clareza de Deus, e o Espírito Santo vai nos direcionar no que deve ser feito. Isso fala de maturidade. Não é de idade, é de maturidade. Então você está numa roda, mulheres, homens, jovens. Você quer falar mal de alguém? Quem está lá perto para ouvir? Será que a pessoa aguenta ouvir? Não aguenta. Você está arrebentando com a pessoa que está ali e não aguenta. Ele vai sair dali falando: nossa, eu ouvi um negócio ali, será que é verdade? Já abala a fé dele. Quarto, coração que trama o mal. Quantas pessoas têm um coração maldoso? Quantas pessoas têm um coração com vinagre, com limão? Quantas pessoas, porque o problema não é só o erro, o problema é planejar o erro.
Tem gente que já entra numa ação dizendo, eu preciso mexer ali, eu vou arrebentar com ele. Já fica premeditando, vou arrebentar com ela, vou fazer isso. Coração que trama o mal. Então Deus não rejeita a queda de si da pessoa, Ele rejeita quem ama cair, ou quem está provocando a queda na pessoa. Por isso que mesa de debate bíblico, de debate teológico, de problema de igreja, não pode todo mundo, não pode ser aberto com todo mundo, resolver problema. Pastor, eu quero uma igreja perfeita. Você tem que morrer, tem que ir para o céu. Não tem igreja perfeita aqui. Toda igreja tem um problema. Agora é como nós vamos resolver os problemas. É como você, eu líder, você que é líder, nós que somos líderes. Nesse treinamento de quarta-feira vai ser ferro e fogo para os líderes da Shalom. Ou você fica ou pede para sair da liderança. Por quê, pastor? Líder tem que ter cabeça de líder, tem que ter mente de líder, tem que ter boca de líder, tem que ter visão de líder. Lembra quando Moisés estava levando o povo para Canaã? Durante a guerra, e Arão percebeu, ajudou. Miriam estava no meio, começou a falar mal. Deus falou, está falando mal, está atrapalhando a conduta do meu povo. Você está atrapalhando a ida do povo para Canaã. Toma essa lepra. Deus coloca lepra em Miriam. Cuidado, porque às vezes a gente está ficando doente espiritual. Deus está fechando portas, Deus está travando coisas por conta da nossa língua, o nosso posicionamento. E não é o diabo, é Deus que está permitindo. Coração que trama o mal, sabe? O coração que fica maquinando contra você, contra eu, contra nós. Gente, nós que somos crentes, líderes, liderados, membros, nós precisamos faísca. O problema no seu casamento, problema na sua família, problema que talvez você pode trazer para a igreja. Agora a gente tem que tomar cuidado. Olha o tanto isso aqui é perigoso. Tem que tomar cuidado para você não ficar terceirizando a igreja com problema seu pessoal. Você está com problema lá na sua família, lá no Brasil, quer trazer para a igreja, o problema é da igreja. O pastor tem que resolver. É igual aquele meme. Tem um meme aí num vídeo. O lixeiro não pastor, liga para o pastor. Não passou, liga para o pastor. Meu dente está doendo, liga para o pastor. Estou sem sapato, liga para o pastor. Minha mulher não deu bom dia, liga para o pastor. Chama maturidade, gente. Sabe, tem coisa que a gente tem que aprender a resolver. Situação, senão desgasta você. Cria uma imagem sua ruim. Cria uma imagem da pessoa, estou falando de todo mundo, ruim. Porque quem traz muito problema, chega uma hora que ela quer trazer solução. Você olha para ela e fala, ih, lá vem problema de novo. Porque já criou uma imagem de quê? De problema. Aí entra uma máxima dentro de um conceito moral: você nunca terá uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão para quem você fez algo estranho no primeiro contato. Então, como que você tem lidado? Como que está seu coração com as pessoas? Número 5: pés que correm para o mal. Jovens, isso aqui é para os jovens nossos, só da Shalom. Isso aqui é para vocês, ó. Pés que correm para o mal. Adultos, jovens, homens e mulheres. Tem gente que corre atrás daquilo que é carne, daquilo que é podre, daquilo que é pecado. Sabe? Tem homem em casa, não estou falando aqui, mas aberto, até porque estamos gravando, até porque está pela internet também. Mas tem homem que é igual pé de cachorro, não pode ver um pé de saia. Tem mulher que não pode ouvir uma palavrinha bonita, já está se derretendo para o homem. Tem jovens que não pode ver uma menininha sorrindo, já quer ficar, vou ficar. Não, faz um propósito com ela. Não, pastor, eu quero ficar. Cuidado, viu? Então Jesus fica e você fica. Jesus volta e você fica. Jesus volta e você fica. Se não posicionar, vai ficar ficando, vai alimentando a carne. Vai ficando um Hulk mundano, quando deveria virar um Superman espiritual. Então vai alimentando a carne. E eu já falei esse dia numa mesa para alguém, não lembro para quem, alguém daqui. Tem duas coisas que não vai converter nunca. E não se atreva a fingir que, não, pastor, não tem como. Tem sim, tem duas coisas que não vai converter nunca no planeta. O primeiro é Satanás. O segundo, que não vai converter nunca, a testosterona, ou progesterona da mulher. Então para de brincar com pecado. Para de brincar com coisa séria. Pés que correm para o mal. É quando o convite do pecado chega, o pecado está balançando na frente. Aí fica igual aquele desenho do pica-pau, vai pelo cheirinho. Está indo pelo cheirinho do pecado, não pode ver que está indo. É uma bebida, é uma tragada, é uma mulher, é um homem, é um ambiente errado, é uma situação errada. Aí pés que correm para o mal. Está aí, Deus odeia isso.
Por isso que a Bíblia fala assim, ó, foge da aparência do bem ou do mal? Do mal. Sabe, gente, viu que a gente sabe de tudo? O problema é que a gente tem dificuldade de lembrar quando tem que lembrar. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, a gente sabe o que pode, a gente sabe o que não pode, mas na hora que tem que lembrar, parece que dá uma amnésia na pessoa. Você tem que pedir para o Espírito Santo: me incomoda, me chacoalha. Se a gente quer avivamento, avivamento tem que vir com mudança de comportamento. Avivamento tem que vir com transformação. Número 6, penúltimo. Está aí, ó, testemunha falsa. Está na Bíblia. O que é testemunha falsa? Falar algo que prejudica alguém sem verdade. Então toda vez que você fala algo de alguém que não é verdade, você está praticando uma das coisas que Deus odeia. A gente tem que tomar cuidado, porque nem toda fofoca parece mentira, mas toda fofoca carrega veneno. Tem 3 demônios, fica sobrevoando a sua casa 24 horas por dia. 3 demônios. Eu não sei se você já deixou entrar algum, espero que não. Mas tem 3 demônios que ficam sobrevoando sua casa todo dia. O nome do primeiro é fiquei sabendo. O nome do segundo é me falaram. E o nome do terceiro é ouvi dizer. Isso é demônio, gente, é 3 capeta. Me falaram, fiquei sabendo e ouvi dizer. Quem disse? Ninguém sabe. Veio de onde? Ah, não sei, fiquei sabendo. As conversas nascem sem pé e sem cabeça. As conversas nascem, parece que veio do vento. Não, nada nasce do vento. Tudo tem uma raiz. A fofoca, só tem fofoca porque tem outro fofoqueiro que propaga a fofoca. A fofoca termina quando chega na mão ou no ouvido de quem tem sabedoria. Como que eu elimino a fofoca? Para aqui em mim, vai parar em mim. Daqui para frente não passa. Daqui para frente eu seguro ela, daqui para frente eu resolvo. Como que eu vou resolver? Se eu não sei da verdade, eu vou orar para que Deus ajude a resolver essa situação. Senão você vai ser tão negligente e tão cúmplice como tal. Você vai estar pecando como quem está falando, porque você está ouvindo e você não está fazendo nada. Está aí na Bíblia. 6ª coisa, testemunha falsa. Então quando alguém procurar saber, irmãos, eu fiquei sabendo, quem te diz? Ah, me falaram, mas quem falou? Ah, eu não sei, mas eu ouvi dizer. Mas é para machucar alguém? É para derrubar alguém? Sabe, gente, se a gente não vigiar com isso, olha, Jesus já voltou um dia, isso é fato. Tem gente que não vai para o céu. Sabe por quê? E toma ceia, é dizimista, é ofertante, porque não consegue viver na verdade e não consegue liberar perdão. Não assuste se você chegar no céu e falar: mas eu achei que ela vinha comigo, eu achei que ele vinha comigo. O que aconteceu? O que ficou no meio do caminho? Parou por quê? Não parou. A falta de perdão, a falta de alinhamento, a falta de viver a verdade vai tirando a pessoa, porque o pecado ele é como aquele joguinho do come-come. Tinha um joguinho chamado come-come, eu não lembro o nome dele, mas ele ficava comendo. Até que tem esse joguinho, olha aí, tá vendo? Geração dos 40, tá tudo aí, ó. O Tec tem, ele ia comendo tudo. O pecado é daquele jeito. O pecado é daquele jeitinho. Sabe? O pecado, a pessoa faz um negócio aqui, não deu nada. Aí da manhã faz de novo, não deu nada. Ô Roger, aí dentro dessa gaveta tem uma fita, um tape aí ou não? O tape azul? Vê se está aí. Ou está dentro da segunda, da terceira. Vê se está. Se estiver, você traz para mim, por favor. Ou seja, o pecado, ele vai envolvendo a pessoa. Chega uma hora que a mente da pessoa fica cauterizada. Ela vai achar que o pecado não é mais pecado. Aí troca o nome. Agora não é pecado, agora é problema. Pastor, estou passando um problema. O que foi? Estou vivendo. Não, mas não é problema não, isso é pecado. Pecado é pecado, problema é problema. Então, 6ª coisa que Deus odeia: testemunha falsa. É você falar para alguém, falar para outro de alguém que não é verdade. É você contender de alguém que não é verdade. Me ajuda aqui, Diego, por favor. Vou precisar de 2 obreiros aqui. Olha isso aqui. Vem aqui agora, quentinho, uma ideia. Segura o microfone. Olha o que é o pecado. Pecado é isso aqui, ó. Roger, faz assim. Isso aqui que é o pecado, ó. Começa com nada.
Parece que não é nada. Junta as mãos aqui. Isso. Essa é uma coisinha de nada. Tenta rasgar. Rasgou? Ótimo. Mas no outro dia vai pecar de novo. Ah, deixa ele pecar. Tenta rasgar. Rasgou de novo. Ótimo. Está vencendo o pecado, tá? Agora, mas na terça-feira vai pecar de novo. Rasgou de novo. Aí daqui a pouco ele esfria na fé. Ele vai para o mundo. É só uma bebidinha. É só prostituição. Não estou indo mais na igreja. Ah, eu agora começo a ver problema que não existe. Ah, não, para mim agora tá tudo normal. Ah, é? Então tá. Aí fala, nossa, eu estou numa vida, obrigado, eu estou numa vida miserável. Eu agora vou sair dessa vida. Tenta sair. Ah, isso aqui conseguiu, mas a lógica... Está forte, você está crente. Você está crente, aplaude Jesus pela vida dele. Está forte, sim, já está aprovado. Mas o que é a ideia? Segurar a pessoa, travar a pessoa. Quantas pessoas estão no meio de nós, presas no pecado? Estão no meio do pecado e não conseguem sair. Fica ali, ó, vai envolvendo. E o último, o número 7, o último, olha esse aqui, é o mais forte. O que semeia contenda, número 7, o que semeia contenda entre os irmãos, isso aqui é abominação, está na Bíblia, Provérbios 6,19. O último, esse aqui, 6 Deus odeia e o último ele abomina. Odeia é mais ou menos assim, ó, a água está aqui, não gosto de água não, deixa a água lá. Abomina, tira de perto de mim, eu não gosto de ver água, arranca esse negócio daqui, eu não quero ver isso aqui. Abominar é Deus falar, exclui, eu não quero, eu tenho nojo. Abominação é falar, sai, tira isso daqui, arranca tudo daqui, eu não quero isso. E o que é que Deus abomina? Está aí na Bíblia. O que semeia contenda entre os irmãos. Está aí 6 Provérbios, está aí no texto aí, é isso mesmo, né? Na sua Bíblia está como? Como que está na sua Bíblia? Provoca Bíblia entre amigos. Alguma versão diferente? Como? Discórdia do Diego, mais uma. Da irmã Neide, um texto que provoca briga. Olha na minha aqui, ó. O que semeia contenda entre irmãos. Então, o que o texto bíblico está ensinando para nós? Isso aqui não é rejeição, isso aqui é abominação. Deus odeia quem divide o que Ele está construindo. Sabe quando você está criando um castelo de areia, aí vem alguém lá na praia e derruba e sai xingando, brincando, você fica irado, revoltado. Por que Ele destruiu aquilo? Por que motivo? Às vezes nem motivo tinha, mas destruiu o castelinho de areia. Quantas pessoas estão destruindo o castelinho de areia de alguém por palavras e motivações erradas, interesses próprios? Não consegue mais sentir a presença de Deus. O Espírito Santo não consegue mais fluir na vida da pessoa. O perigo que a gente tem que ter é de saber se as nossas palavras estão gerando vida ou estão gerando morte. O perigo que eu tenho que ter é de saber se o que eu estou falando na mesa vai edificar você ou vai destruir você. O perigo que eu preciso tomar o tempo todo é saber, gente, o que eu estou fazendo está edificando alguém ou está matando alguém? Aquilo que não edifica, mata. Se eu não quero matar ninguém, eu preciso ficar em silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor resposta na hora da dúvida, da dificuldade. Então o Provérbios, o escritor está ensinando para nós, você precisa olhar para dentro de si nessa manhã. Voltar o teu olhar para dentro de si nessa manhã e fazer um cheque, um extrato da sua vida. Será que você ao longo da vida você construiu mais ou destruiu mais? Ao longo da vida você ajudou mais ou você atrapalhou mais? Ao longo da vida ou até o presente momento você tem colaborado ou tem destruído ou tem criado desavença no meio da igreja, no meio da família, no meio da empresa, no meio dos negócios, no meio dos amigos, no convívio que você pisa, onde você está permeando essa terra? Como que você está gerando resultado nessa terra?
A sua boca tem que gerar vida. Deus te chamou para gerar vida, para gerar paz. Deus te chamou para ser bênção. Já tem muita gente doente no sul da Flórida. Vamos ser cura para essas pessoas. Tem muita gente machucada no sul da Flórida. Vamos ser remédio para essas pessoas. O perigo que você tem que tomar cuidado é porque talvez você já traz traumas do passado com você. E aí você está pingando, e aonde você está passando, você está pingando o sangue que você não quer ser curado. Por isso que a geração Band-Aid não quer ser curada. Porque a geração Band-Aid, ela gera conforto por um momento, mas não gera cura imediata. A geração Band-Aid, eu coloco um paliativo, mas eu não quero a cirurgia. A geração Band-Aid, eu vou tampar a ferida, mas qualquer coisa, se você tocar ali, dói. Ai, não toca aí não. A geração Band-Aid, se eu coloco o Band-Aid, eu estou dizendo, aqui está machucado, mas não está curado ainda. E Jesus não veio como Band-Aid, Ele veio como cura, Ele veio como remédio para a sua vida. Jesus veio como solução para os problemas. Mas eu posso ficar com Band-Aid? Pode, a decisão é sua. O que você não pode é comprometer ninguém com a sua doença. O que você não pode é querer que fique todo mundo do seu lado valorizando a doença que você não quer ser curado. Jesus nos chamou para ser sal da terra. Sal é equilíbrio, sal é tempero. Sal é... se você vai na churrascaria e falta o sal na carne, você sente. Se passa o sal na carne, você sente. O sal você só sente quando passa ou quando falta. Quando a carne está no tempero, ninguém fala, nossa, que sal maravilhoso. Ninguém fala isso. Por que não fala? Porque o sal é para equilíbrio. Por isso que você tem que ser o sal da terra. Mas tem um sal normal e tem um sal grosso. Tem muito crente querendo ser sal grosso. Pode ser um sal normal, gente. A Bíblia manda que a gente tem que ser a luz do mundo. A gente tem que ser a luz da terra, melhor. Jesus era a luz do mundo e nós precisamos ser luz. O que é escuridão? A palavra escuridão, ela vem da raiz que é aonde falta luz ou onde tem ausência de luz. Não é que existe escuridão, é porque ainda não chegou a luz naquele ambiente. Então aonde está faltando luz, sempre vai ter um quarto escuro. Sempre vai ter uma mente escura nos cantos da vida, do cérebro dessa pessoa, da mente dessa pessoa. Mas se chegar a luz, tudo muda, tudo transforma, tudo modifica. A pergunta que eu quero fazer para você: você tem sido sal da terra e luz no mundo? Ou será que você não tem sido nem sal e nem luz? Você tem sido como um andarilho religioso. Você não pode ser batedor de ponto na igreja. Nós vamos começar uma série depois do Chosen. A série vai ser Frutos do Espírito. Prepara, porque o bisturi de Jeová vai te ensinar muita coisa nessa série. Frutos da carne e frutos do Espírito. Se você não entendeu o que é pregado aqui, você não consegue viver nada do que você ouve aqui dentro. Se você não lembrar dessa palavra aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você volta a viver a sua vida como antes. Se a palavra de Deus não faz efeito na sua vida, meu irmão, você vai ficar vindo para a igreja como crente, mas com comportamento de mundano. E Deus tem isso para você? Não tem. Poderíamos ser uma igreja de movimento. Poderíamos ser uma igreja sem criar muita coisa. Poderíamos ser uma igreja com palavras de efeito, palavras bonitas. Poderíamos fazer aqui série de mensagens. 7 chaves para você conquistar o seu dinheiro na América. 7 pilares para você conquistar sua vida de sucesso na América. 21 domingos para você alcançar o que você tanto sonhou. Não, mas eu creio que a palavra do Senhor, Jesus não morreu na cruz para te dar carro novo nem casa nova. Jesus não é trevo de 7 folhas. Jesus não é título de capitalização. Se a palavra não te confrontar para mudar, você continua com a mesma vida. E por que, pastor, que você está falando isso? Porque naquele grande dia, na condição de pastor, eu vou dar conta de todos aqueles que eu poderia pregar e não preguei. Agora, se você não quer viver, aí o problema já não é meu, o problema é de cada um. Até porque salvação, ela é individual. Por isso que eu tenho que cuidar da minha e ajudar quem está perdendo a dele, mas não cuidar do outro e esquecer da minha. Porque senão Jesus volta, eu estou querendo cuidar do outro e estou esquecendo da minha salvação. O texto bíblico diz: aquele que tem em pé, vigie,
para que não caia. A Bíblia falou que é só alguns? Não, falou todo aquele que tem pé. De pastor a membro, de membro a autoridade, a quarta pessoa da Trindade. Todo mundo está sujeito. O que nós precisamos é ter consciência bíblica, entendimento cristão. 6 coisas que Deus odeia e uma Ele abomina. Será que você praticou alguma dessas ao longo dos seus dias, da sua vida? Eu quero orar com você. E você vai fazer uma introspecção, um olhar introspectivo dentro de você. Você vai dar uma voltinha lá no baú da sua vida, lá no porão da sua alma. Você vai dar uma voltinha lá no estoque da sua vida, lá onde tem muita coisa guardada que só você e Deus vai. Talvez tem muita coisa que está travada na sua vida por conta da sua língua, do seu pensamento, da sua visão e do seu posicionamento. Por isso que a gente tem que ajoelhar quando for orar e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas já não morreu na cruz? Sim. Mas se você não tiver a consciência que todo dia você erra, peca, você precisa de Deus, você vai ficar dentro da igreja, esfriando na fé, dando trabalho para sua família, dando trabalho na igreja, dando trabalho no seu trabalho, dando trabalho para os seus amigos, e não vai crescer. Talvez essa palavra você não vai entender hoje, mas um dia o Espírito Santo vai fazer você lembrar dela. Talvez tem palavras que você pensa: mas essa palavra para os dias de hoje não está fazendo efeito. Deus vai te fazer você lembrar dela um dia. Eu quero orar com você, e a oração de hoje não é uma oração para que Deus só te abençoe, que o abençoado você já é. É uma oração que Deus visite as tuas emoções agora. Sabe? Que Deus visite as tuas emoções. Que você, se você que é membro da Shalom, aonde você for, você tem que dar exemplo de crente. Você tem que dar exemplo de cristão. Pastor, aqui na Shalom vocês bebem? A gente não bebe. Você quer beber? Então vai beber escondido, lá no seu quarto. Peca sozinho. Pastor, vocês fumam? A gente não fuma. Quer fumar? Vai fumar lá nos quartos escuros da vida, meu irmão. Peca sozinho. Quer machucar alguém? Em público, tenha vigilância. O pastor Margoni falou para mim: pastor, mas aqui na América tem pastor que bebe. Que ele que bebe, irmão, que caia no chão, e se eu passar e ver, eu até carrego ele e levo para casa dele. Mas a visão da nossa igreja: tenta errar menos, sabe? Evita a situação constrangedora contra as práticas de Deus, as práticas cristãs, melhor. Que nós possamos ser homens de Deus, mulheres de Deus. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você tem um juiz que pode falar se eu estou certo ou errado. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Você pode ajoelhar e falar: Espírito Santo, confronta a minha alma, confronta a minha mente, se o que eu estou ouvindo na igreja é verdade ou é mentira. E o Espírito Santo vai falar com você. Essa semana eu fiquei tão feliz, mas fiquei tão feliz. Eu fui visitar um casal, uma família, e olha o que é posicionamento. E a pessoa falou para mim: pastor, eu bebia até fazer um encontro com Deus. Eu falei: a partir de hoje não bebo mais. Parou de beber, mudou a casa, mudou a família, mudou o comportamento, mudou tudo. Eu entrei no carro, falei: Jesus, o Senhor é fiel, como o Senhor é lindo na terra. Por quê, pastor? Eu estou falando isso porque eu vim de um lar que meu pai bebia. Então eu sei o que a bebida causa dentro de uma casa. Eu sei o que o cigarro causa. Eu sei o que os vícios causam dentro de uma casa. Então por isso a gente tem que ser vigilante. A gente tem que ter cautela. A gente tem que ter discernimento de Deus. Quem sabe lá na sua casa, o Espírito Santo quer trabalhar na sua casa. E a palavra de Deus nessa manhã para a sua casa é: tenha vigilância, tenha sabedoria. Evita falar de problemas da sua família, de emprego, de gente. Evita falar esses problemas perto dos seus filhos, perto das suas crianças. Evita ficar municiando o reino das trevas em favor daqueles que não vai valer nada. Quer falar mal de alguém? Fale, mas fale mal ou fale bem de Jesus. Fale dele, explore, fale sem medo. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Fica de pé comigo adorando. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão no teu coração. Eu quero orar por você e com você. Eu quero que você volte o seu pensamento